Ela arrancou uma bala do corpo de um desconhecido usando apenas uma faca de cozinha e linha de costura. E quando ele acordou 3 dias depois, ela não fazia ideia de que aquele homem meio morto na neve mudaria o destino de toda a família dela para sempre. As planícies de Nebraska eram implacáveis no inverno. O vento cortava a pele como lâminas afiadas, e a neve transformava o mundo inteiro em um deserto branco e silencioso. Naquela região isolada do Velho Oeste, onde as fazendas ficavam separadas por quilômetros de terra gelada, sobreviver já era difícil. Mas para algumas famílias, a luta ia muito além do frio. Clara tinha 26 anos e carregava nos ombros um peso que mulher alguma deveria carregar. Ela vivia com a mãe viúva, Dona Ruth, e o irmão mais novo, Lucas, de apenas 9 anos, em uma propriedade pequena que mais parecia uma lembrança do que costumava ser. A cerca estava quebrada em vários pontos. O celeiro tinha goteiras. A horta mal produzia nada no inverno brutal, mas o pior de tudo não era a pobreza, era a vergonha. 2 anos antes, o padrasto de Clara havia morrido, e com a morte dele veio a descoberta. O homem estava envolvido em roubo de gado. A notícia se espalhou pelo povoado como fogo em capim seco. Em questão de dias, a família inteira foi marcada. Não importava que Clara, Ruth e Lucas não soubessem de nada. Não importava que fossem inocentes. No Velho Oeste, a mancha de um crime grudava em toda a família como piche quente. As mulheres da igreja atravessavam a rua quando viam Clara e Ruth se aproximando. O dono do armazém cobrava o dobro do preço por farinha e sal, sabendo que elas não tinham escolha. Na capela, os bancos ao redor delas ficavam sempre vazios, como se a desgraça fosse contagiosa. Clara, que ajudava a ensinar as crianças na escola do povoado, foi dispensada sem explicação. E Lucas, o pequeno Lucas de olhos grandes e assustados, apanhava dos outros garotos na praça. Eles o cercavam, empurravam, cuspiam nele e gritavam: "Filho de ladrão, família de bandidos!" Clara via o brilho sumir dos olhos do irmão a cada dia. Ele parou de sorrir, parou de brincar, andava de cabeça baixa, como se pedisse desculpas por existir, e isso partia o coração dela em pedaços. Naquela manhã de janeiro, a nevasca havia chegado durante a madrugada. Clara acordou com o som do vento uivando contra as paredes de madeira da casa. A neve já cobria tudo, transformando o mundo em um manto branco impenetrável. Ela precisava ir até o galinheiro buscar os ovos antes que congelassem. Enrolou-se no xale da mãe, amarrou um lenço no rosto e saiu para o frio cortante. O vento quase a derrubou. A neve estava na altura dos joelhos e continuava caindo, pesada e densa. Clara caminhava devagar, segurando firme no xale, quando viu algo estranho perto do celeiro. Um vulto escuro contra a neve branca. Ela hesitou. Poderia ser um animal morto. Poderia ser qualquer coisa. Mas quando chegou mais perto, o coração dela disparou. Era um homem. Ele estava caído de lado, meio enterrado na neve, o corpo imóvel. O casaco dele estava encharcado de sangue. Clara ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo, e virou o rosto dele para cima. Ele era jovem, talvez na casa dos 30 anos. O rosto estava pálido como cera, os lábios azulados de frio. Ela colocou a mão no pescoço dele, procurando o pulso. Estava lá, fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Ele estava vivo. Clara olhou ao redor. Não havia cavalo. Não havia nada além de neve e vento. Quem quer que fosse aquele homem, ele havia chegado ali sozinho, ferido e perdido na tempestade. E agora estava morrendo na porta do celeiro dela. Ela poderia ter fingido que não viu. Poderia ter voltado para casa e deixado o inverno cuidar do resto. Afinal, a vida já era difícil o suficiente. Por que adicionar mais um peso, mais uma boca para alimentar, mais um problema? Mas então ela lembrou de Lucas. Lembrou de como o menino era empurrado na rua, chamado de ladrão, tratado como lixo.
Lembrou de como ela mesma era evitada, desprezada, julgada por algo que nunca fez. E naquele momento, olhando para aquele homem meio morto na neve, Clara tomou uma decisão. Ela não ia deixar outra alma congelar naquele inverno maldito. Clara gritou chamando a mãe. Ruth apareceu na porta da casa, os olhos arregalados de susto. Juntas, elas arrastaram o homem pela neve, deixando um rastro vermelho de sangue atrás. Ele era pesado, e Clara sentiu as costas gritarem de dor, mas não parou, não podia parar. Cada segundo contava. Dentro de casa, elas o deitaram perto da lareira. Lucas observava de longe, os olhos arregalados e assustados. Clara tirou o casaco encharcado do homem e viu o ferimento. Um tiro no ombro. A bala ainda estava lá dentro e o sangue continuava escorrendo, quente e escuro. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Clara olhou para a mãe. Ruth entendeu sem palavras. Foi buscar a faca mais afiada da cozinha e a linha de costura. Clara esquentou a lâmina no fogo até ficar vermelha. As mãos dela tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Ela sabia o que precisava fazer. Dona Ruth segurou os ombros do homem com força. Clara respirou fundo e pressionou a faca contra a carne aberta. O homem gritou, mesmo inconsciente, o corpo se contorcendo de dor. Lucas chorou baixinho, escondido atrás de uma cadeira. Mas Clara não parou. Ela cavou, procurou, sentiu o metal duro da bala. Com cuidado, puxou. A bala saiu com um som molhado e horrível. Clara a jogou em uma tigela de metal e imediatamente começou a costurar o ferimento. Ponto por ponto, com a mesma linha que usava para remendar as roupas de Lucas. Quando terminou, o homem estava imóvel, respirando fraco. Clara cobriu ele com todos os cobertores que tinham. Ruth preparou chá quente. Lucas perguntou com a voz pequena e assustada: "Ele vai morrer?" Clara olhou para o irmão e disse, com uma firmeza que não sabia que tinha: "Não, se eu puder evitar." 3 dias se passaram em uma névoa de febre e delírio. O homem não acordava. Ele suava, tremia, gritava nomes que Clara não conhecia. "Frank!" Ele gritava no meio da noite, a voz rouca e desesperada. "Frank, cuidado! Eles estão vindo!" Outras vezes, ele chorava baixinho, murmurando: "Eu tentei chegar a tempo. Não fui rápido o suficiente." Clara não dormia. Ela passava as noites ao lado dele, trocando panos molhados na testa, forçando água entre os lábios dele, rezando para que a febre baixasse. Ruth dizia que ela precisava descansar, mas Clara não conseguia. Algo nela se recusava a desistir daquele homem. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse porque ela sabia o que era ser deixada para trás. No terceiro dia, bem cedo, quando a luz fraca do amanhecer entrava pela janela, os olhos dele se abriram. Clara estava sentada perto da lareira, costurando uma camisa velha de Lucas, quando ouviu um gemido baixo. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Azul, claro, confuso. Onde eu estou?" A voz dele saiu rouca, como se tivesse passado por uma lixa. Clara se aproximou devagar. "Você está seguro, na minha casa. Você estava morrendo na neve. Eu te trouxe para dentro." Ele tentou sentar, mas o corpo não obedeceu. Clara colocou a mão no peito dele, empurrando gentilmente. "Não tenta se mexer. Você levou um tiro. Eu tirei a bala, mas você ainda está fraco." Os olhos dele se arregalaram. Ele tocou o ombro enfaixado e fez uma careta de dor. "Você tirou a bala?" Havia descrença na voz dele. "Com uma faca de cozinha e linha de costura." Clara respondeu, sem emoção. "Não tínhamos médico por perto. Você teria morrido se eu esperasse." Ele a olhou por um longo momento,
como se tentasse entender quem era aquela mulher que havia feito algo tão brutal para salvá-lo. Então, com a voz ainda fraca, ele perguntou: por quê? Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer um criminoso, um assassino. Clara pegou uma caneca com água e ofereceu a ele. Talvez, mas você estava morrendo. E eu sei o que é ser julgada sem chance de defesa. Então decidi que você merecia uma chance. Ele bebeu a água devagar, observando ela com atenção. Depois de um silêncio longo, ele disse: meu nome é Ethan. Clara. Obrigado, Clara. Você me salvou a vida. Ela deu de ombros. Ainda não comemora. Você ainda pode morrer de infecção. Mas Ethan não morreu. Nos dias seguintes, a febre foi embora. A força voltou aos poucos. Ele começou a conseguir sentar, depois ficar de pé por alguns minutos. Ruth preparava sopas quentes e pães simples. Lucas observava de longe, curioso, mas tímido. Ethan percebia tudo. Percebia como a casa era pobre. Percebia como Clara trabalhava sem parar, consertando, limpando, cuidando de tudo e de todos. Percebia como Lucas era quieto demais para uma criança, sempre andando na ponta dos pés, sempre pedindo desculpas. E percebia o olhar cansado de Ruth, uma mulher que havia envelhecido antes do tempo. Uma manhã, quando Clara saiu para buscar lenha, Ethan tentou se levantar. As pernas tremeram, mas ele conseguiu. Foi até a janela e olhou para fora. A neve ainda cobria tudo, mas o céu estava mais claro. A tempestade havia passado. Lucas estava sentado perto da lareira, entalhando um pedaço de madeira com uma faca velha. Ethan se aproximou devagar e sentou ao lado do menino. O que você está fazendo? Lucas deu um pulo assustado. Ele olhou para Ethan com os olhos arregalados, como um coelho prestes a fugir. Eu estava só, tentando fazer um cavalo, mas não está ficando bom. Ethan estendeu a mão. Posso ver? Lucas hesitou, mas entregou o pedaço de madeira. Ethan examinou com cuidado. Está bom, mas se você cortar aqui, e alisar aqui, vai ficar melhor. Ele pegou a faca e, com movimentos lentos e precisos, começou a entalhar. Lucas observava, fascinado. Você sabe fazer isso? O menino perguntou, a voz cheia de admiração. Aprendi quando era da sua idade. Meu pai me ensinou. Meu pai morreu, Lucas disse baixinho. E dizem que ele era ladrão. Dizem que eu sou filho de ladrão. Ethan parou de entalhar. Olhou para o menino, viu a dor escondida atrás daqueles olhos grandes e sentiu algo apertar no peito. Você não é o que seu pai fez. Você é você. E ninguém tem o direito de te julgar por algo que não foi culpa sua. Lucas piscou, surpreso, como se nunca tivesse ouvido aquelas palavras antes. Mas todo mundo diz que... Todo mundo está errado. Ethan interrompeu, firme. E eu vou te dizer uma coisa, Lucas. As pessoas que julgam os outros sem conhecer a história toda são as piores de todas. Porque elas não têm coragem de olhar para os próprios erros. O menino ficou em silêncio, mas algo mudou no rosto dele. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Quando Clara voltou com a lenha nos braços, ela parou na porta. Ethan e Lucas estavam sentados juntos, entalhando madeira, conversando baixinho. O coração dela apertou. Fazia tanto tempo que ela não via o irmão assim, feliz, leve. Ruth se aproximou dela e sussurrou. Esse homem é diferente. Clara não respondeu, mas no fundo ela sabia que a mãe estava certa. Nas semanas seguintes, Ethan se recuperou completamente. E mesmo fraco, ele não ficava parado. Consertou a cerca quebrada. Arrumou o telhado do celeiro que gotejava. Rachava lenha todas as manhãs, mesmo quando Clara dizia que ele não precisava. Ele ensinava Lucas a fazer armadilhas para coelhos, a entalhar animais em madeira, a atirar com estilingue. Clara observava tudo de longe.
Observava como Ethan tratava Lucas com paciência e respeito. Observava como ele não pedia nada, apenas ajudava. Observava como pela primeira vez em anos a casa dela parecia ter vida de novo. E algo dentro dela começou a mudar. Mas ela ainda não sabia a história completa. Ainda não sabia quem era Ethan de verdade. E ainda não sabia que o passado dele estava prestes a alcançá-los. Foi em uma noite fria de fevereiro que Ethan finalmente contou a verdade. Eles estavam todos ao redor da lareira. Ruth tricotava. Lucas dormia enrolado em um cobertor. Clara mexia uma panela de sopa. O silêncio era confortável, mas havia uma tensão no ar. Como se todos soubessem que alguma conversa precisava acontecer. Ethan quebrou o silêncio. Eu devo a vocês uma explicação. Clara parou de mexer a sopa. Ruth parou de tricotar. Ambas olharam para ele. Você não deve nada, Clara disse. Você já trabalhou mais do que devia. Já ajudou muito. Mesmo assim, Ethan insistiu. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água gelada. Vocês precisam saber quem eu sou, de onde vim, por que eu estava morrendo na neve. Clara se sentou. Então conta. Ethan olhou para as mãos calejadas. Eu trabalhava como capataz em um rancho grande. O dono era um homem chamado Frank Miller. Homem honesto, trabalhador, justo com todos. Eu trabalhei para ele por 5 anos. Aprendi tudo o que sei sobre lidar com gado, com terra, com pessoas. Frank me tratava como filho. E a filha dele, Abigail... Ethan pausou, a voz falhando. Nós íamos nos casar. Ruth fez um som baixo de surpresa. Clara permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Uma noite invasores chegaram. Ethan continuou, a voz ficando mais tensa. Queriam tomar a terra de Frank à força. Eram 6 homens armados. Frank saiu para enfrentá-los. Eu saí atrás dele. Mas quando vi quantos eram, quando vi as armas, eu hesitei. Por um segundo, só um segundo, eu hesitei. Ele fechou os olhos como se a memória doesse fisicamente. E nesse segundo eles atiraram. Frank caiu. Eu reagi tarde demais. Atirei de volta e acertei 2 deles, mas os outros fugiram. E Frank morreu nos meus braços. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Abigail me culpou, Ethan disse, a voz quase um sussurro. Ela disse que eu era covarde. Disse que eu deveria ter atirado primeiro, que eu deveria ter protegido o pai dela, que se eu realmente amasse a família, eu teria dado minha vida. Ela me expulsou do rancho, espalhou pela região que eu tinha fugido, que tinha abandonado Frank para morrer. Minha reputação foi destruída. Ninguém mais quis me contratar. Então eu comecei a vagar, de cidade em cidade, sem rumo, sem propósito. E o tiro? Clara perguntou baixinho. Algumas semanas atrás eu estava passando por uma cidade pequena. 3 homens tentaram me roubar. Eu não tinha quase nada, mas eles não ligaram. Um deles atirou. Eu fugi a cavalo, mas o sangue não parava. O cavalo se assustou com a neve e me derrubou. Eu tentei continuar a pé, mas desmaiei e acordei aqui. Ruth limpou uma lágrima. Você não é covarde, Ethan. Hesitar diante de 6 homens armados não é covardia. É instinto de sobrevivência. Mas Frank morreu por causa disso. Ethan disse, a voz engasgada. Clara se levantou e foi até ele. Olhou direto nos olhos dele. Frank morreu porque homens maus atiraram nele, não porque você hesitou. Você não é Deus. Você não pode controlar tudo e carregar essa culpa não vai trazer Frank de volta. Ethan a encarou, surpreso. Como se ninguém nunca tivesse dito aquilo para ele. Eu sei o que é carregar culpa que não é sua. Clara continuou. Eu carrego todos os dias a culpa do que meu padrasto fez, mesmo sem saber de nada. Mesmo sendo inocente, as pessoas me julgam, me tratam como lixo.
E durante muito tempo eu acreditei que talvez elas estivessem certas, que talvez eu realmente fosse culpada só por estar perto dele. Ela pausou, respirando fundo. Mas eu não sou. E você também não é. Você fez o que pôde. E isso tem que ser suficiente. Pela primeira vez desde que acordou, Ethan sentiu algo quebrar dentro dele. Uma muralha que ele havia construído ao redor do coração. E lágrimas que ele segurou por meses finalmente caíram. Ruth se levantou e colocou a mão no ombro dele. Você é bem-vindo aqui, Ethan, pelo tempo que precisar. Naquela noite algo mudou. Não eram mais estranhos. Eram pessoas quebradas que haviam se encontrado. E juntos, talvez pudessem começar a se consertar. Os dias passaram. Março chegou com um leve degelo. A neve começou a derreter, revelando a terra escura e enlameada por baixo. As árvores ainda estavam nuas, mas havia uma promessa de primavera no ar. Ethan trabalhava mais do que nunca. Consertava tudo o que estava quebrado. Caçava coelhos e veados para trazer carne fresca. Ensinava Lucas a ler rastros na floresta. A propriedade, que estava caindo aos pedaços, começou a parecer um lar de novo. E Clara começou a perceber algo que a assustava. Ela estava se apaixonando por ele. Era nos pequenos gestos, na forma como ele olhava para Lucas com carinho verdadeiro. Na forma como ele sempre perguntava se Ruth precisava de ajuda. Na forma como ele sorria para Clara quando achava que ela não estava olhando. Na forma como as mãos dele se tocavam acidentalmente quando passavam ferramentas, e nenhum dos dois se afastava rápido demais. Mas Clara tinha medo. Medo de que, assim que a primavera chegasse de verdade, Ethan fosse embora. Medo de que ele não sentisse o mesmo. Medo de que, mais uma vez, ela fosse deixada para trás. E então, em uma manhã de março, tudo mudou. Ethan anunciou que ia embora. Clara estava na horta tentando preparar a terra, ainda meio congelada quando ouviu. Ethan estava na frente da casa, conversando com Ruth. A voz dele era baixa, mas Clara conseguia ouvir as palavras. Eu vou partir amanhã. Já fiquei tempo demais. Vocês já fizeram demais por mim. O coração de Clara parou. Ela largou a enxada e caminhou até eles, as botas afundando na lama. O quê? Ethan se virou. Ele evitava o olhar dela. Já está na hora, Clara. A neve está derretendo. As estradas vão ficar transitáveis. Eu preciso seguir em frente. Seguir para onde? A voz dela saiu mais afiada do que pretendia. Não sei, qualquer lugar, longe daqui. Por quê? Clara cruzou os braços, a raiva e o medo se misturando dentro dela. Você tem um teto aqui, tem comida, tem trabalho. Por que ir embora? Ethan finalmente olhou para ela. Porque eu não posso continuar vivendo da caridade de vocês. Eu não tenho nada para oferecer. Nenhum dinheiro, nenhuma terra, nada. E quanto mais eu fico, mais as pessoas vão falar. Vocês já são julgadas o suficiente. Não precisam de mim aqui piorando as coisas. Nós não ligamos para o que as pessoas falam, Clara respondeu, mas a voz dela tremeu. Você deveria ligar. Ethan deu um passo em direção a ela. Clara, você não entende. Eu sou um peso, um fardo. Eu não mereço a bondade que vocês me deram. E quanto mais eu fico, mais eu vou arrastar vocês para baixo comigo. Então é isso? Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Você vai sumir igual a todos os outros homens que passaram pela minha vida? Vai embora sem olhar para trás? Clara! A voz dele era cheia de dor. Não! Ela gritou. Você não tem o direito de me dar esperança e depois arrancar tudo de mim. Você não tem o direito de tratar Lucas como se fosse importante e depois desaparecer. Você não tem o direito de fazer a gente se importar e depois jogar tudo fora porque você acha que não merece. Ethan ficou em silêncio. Ruth observava tudo com lágrimas nos olhos. Clara respirou fundo, tentando se controlar. Se você quer ir embora porque não quer ficar,
Então vai. Mas não minta dizendo que é por nossa causa. Não coloca isso em nós. Ela deu as costas e voltou para a horta, as mãos tremendo de raiva e tristeza. Ethan ficou parado ali, destruído. Ruth se aproximou dele e disse baixinho: ela está certa, sabe? Você não está fazendo isso por nós. Você está fazendo porque tem medo. Medo de quê? Ethan perguntou, mas já sabia a resposta. Medo de ser feliz, medo de pertencer, medo de que, se você se permitir amar de novo, vai perder tudo outra vez. Ruth tocou o braço dele. Mas a vida é assim, Ethan. Não tem garantias, só escolhas. E você precisa escolher se vai viver com medo ou se vai viver de verdade. Naquela noite, Ethan preparou sua mochila. Colocou suas poucas roupas, um pedaço de pão seco e um cantil de água. Ele não tinha quase nada. Tinha chegado ali morrendo na neve e ia embora quase da mesma forma. Mas quando o sol nasceu, ele não conseguiu partir. Toda vez que ia em direção à estrada, algo o puxava de volta. A lembrança do sorriso de Lucas. A lembrança da mão de Clara tocando a dele. A lembrança de como, pela primeira vez em muito tempo, ele havia se sentido em casa. E então, ele viu Lucas. O menino estava sentado na varanda, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Ethan, ele correu e agarrou a perna dele. Não vai! Por favor, não vá embora! Ethan se ajoelhou. Lucas, eu preciso... Todo mundo vai embora! Lucas gritou entre soluços. Meu pai foi embora, meus amigos foram embora, todo mundo me deixa, e agora você também vai. O coração de Ethan se despedaçou. Ele abraçou o menino com força. Eu sinto muito, Lucas, eu sinto muito. E foi nesse momento que Ethan entendeu. Ele estava repetindo o mesmo erro. Estava fugindo de novo, igual fugiu depois da morte de Frank. Estava deixando as pessoas que amava porque achava que não merecia amor. E no processo estava machucando as únicas pessoas que tinham se importado com ele. Clara apareceu na porta. Ela viu Ethan abraçado com Lucas, os dois chorando, e algo dentro dela se quebrou também. Ethan se levantou, ainda segurando Lucas. Olhou para Clara e disse, com a voz embargada: Eu sinto muito, por tudo. Eu vou embora porque é o certo a fazer. Ele começou a caminhar em direção à estrada. Lucas gritou atrás dele. Clara ficou parada, incapaz de se mexer. Ethan tinha caminhado talvez 50 metros quando suas pernas cederam. A exaustão, o peso emocional, tudo caiu sobre ele de uma vez. Ele tropeçou na lama, tentou se apoiar, mas desabou. Se essa história está tocando seu coração até aqui, deixe sua curtida e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião. O ferimento antigo no ombro, que ainda estava cicatrizando, reabriu com a queda. Sangue começou a manchar a camisa. Ethan tentou se levantar, mas não conseguiu. Estava fraco demais, cansado demais, derrotado demais. E foi aí que ouviu passos na lama. Clara, ela estava furiosa. Você é burro demais para viver e teimoso demais para morrer. Ela gritou, ajoelhando ao lado dele. Levanta, levanta! Clara, eu não posso, eu não ligo. Ela puxou ele pelos braços, tentando erguer. Você não vai morrer aqui, não depois de tudo. Mas ele era pesado demais. Ela caiu de joelhos na lama ao lado dele, chorando. Por que você está fazendo isso? Por que você não consegue ver que nós queremos você aqui? Ethan a olhou, viu as lágrimas, viu a dor e viu o amor. Por que você se importa tanto? Ele perguntou, a voz fraca. Porque eu te amo, seu idiota, Clara gritou, e então tapou a boca, chocada com as próprias palavras. O silêncio foi absoluto. Ethan a encarou. O quê? Clara tirou as mãos do rosto. Eu te amo. Eu amo você. E eu não vou deixar você ir embora e morrer em algum lugar sozinho. Então levanta dessa lama e volta para casa. Ethan começou a rir. Um riso baixo, incrédulo, cheio de alívio. Você me ama?
Sim, e é uma coisa muito inconveniente, então para de me dar trabalho e volta para casa. Ethan a puxou para um beijo. Ali, no meio da lama, com sangue escorrendo do ombro, ele a beijou. E Clara retribuiu, colocando toda a raiva, todo o medo, todo o amor naquele beijo. Quando se separaram, Ethan disse: "Eu fico. Se você me quiser, eu fico, para sempre." "Você é meu agora", Clara disse, ajudando ele a levantar. "E eu não devolvo." Juntos, cambaleando e rindo e chorando, eles voltaram para casa. Mas o que eles não sabiam era que a verdadeira luta estava apenas começando. Abril chegou, trazendo flores silvestres e problemas. A neve havia derretido completamente, as estradas estavam abertas, e as notícias viajavam rápido em pequenas comunidades do Velho Oeste. Ethan tinha ficado. Clara havia deixado claro para todos no povoado que ele não era apenas um hóspede temporário, ele era parte da família agora. Eles trabalhavam lado a lado todos os dias. Ethan consertava a propriedade enquanto Clara cuidava da horta que começava a brotar. Lucas seguia Ethan como uma sombra feliz, aprendendo tudo o que podia. Ruth observava tudo com um sorriso no rosto, vendo sua família finalmente ter paz. Mas paz nunca durava muito para pessoas como eles. Foi em uma manhã clara de abril que os cavalos chegaram. 5 homens a cavalo, todos bem vestidos, todos com expressões sérias. À frente vinha o pastor do povoado, um homem alto e magro chamado Reverendo Thomas. Ao lado dele, o xerife, um homem mais velho com bigode grisalho. E atrás, 3 dos fazendeiros mais ricos da região. Clara estava estendendo roupas no varal quando os viu. Seu estômago embrulhou. Ela conhecia aquelas visitas. Nunca traziam nada de bom. Ethan saiu do celeiro, sentindo a tensão no ar. Lucas correu para perto de Ruth, que havia aparecido na porta da casa. Os homens desmontaram. O reverendo Thomas sorriu, mas era um sorriso falso, frio. "Clara, Ruth, bom dia." "Reverendo," Clara respondeu, mantendo a voz firme. "O que traz o senhor aqui?" "Uma questão delicada." Ele olhou para Ethan com desaprovação clara. "Chegou ao nosso conhecimento que vocês estão abrigando um homem. Um estranho, sem parentesco, sem casamento." Ele pausou dramaticamente. "Vivendo sob o mesmo teto que uma mulher solteira e uma criança." "Ethan trabalha aqui," Clara disse, levantando o queixo, "em troca de comida e abrigo. É um arranjo honesto." "Honesto?" Um dos fazendeiros soltou uma risada amarga. "Uma mulher já marcada pela vergonha, morando com um vagabundo. Isso não é honesto, isso é imoral." Ethan deu um passo à frente, os punhos cerrados. "Cuidado com o que diz." O xerife levantou a mão. "Calma, rapaz. Não queremos confusão. Estamos apenas preocupados com a moral da comunidade e principalmente com o bem-estar do menino." Ruth ficou pálida. "O que vocês querem dizer com isso?" O reverendo Thomas finalmente mostrou suas cartas. "Estamos aqui para informar que, se essa situação não mudar, seremos forçados a tomar medidas legais. O juiz pode decidir que Lucas está sendo criado em um ambiente inadequado. E, nesse caso..." Ele fez uma pausa significativa. "A criança pode ser removida e colocada com uma família cristã apropriada." O silêncio que seguiu foi como uma pancada. Lucas começou a chorar. "Não, não vão me levar." Clara sentiu o mundo girar. "Vocês não podem fazer isso." "Podemos e faremos," o reverendo disse, a falsa compaixão desaparecendo. "A menos que o homem saia desta propriedade. Vocês têm 3 dias. Se ele ainda estiver aqui depois disso, o xerife virá com uma ordem do juiz." "Mulher, 3 dias," o xerife repetiu, parecendo desconfortável, mas não contradizendo o pastor. Os homens montaram nos cavalos. Antes de partir, um dos fazendeiros cuspiu no chão. "Sua família já era uma vergonha. Agora vocês estão piorando as coisas. Algumas pessoas nunca aprendem."
Eles cavalgaram embora, deixando uma nuvem de poeira e desespero. Clara ficou paralisada. Ruth se ajoelhou e abraçou Lucas, que chorava descontroladamente. Ethan olhou para Clara, viu o terror nos olhos dela e sentiu a culpa voltar como uma onda. "Eu vou embora", ele disse imediatamente. "Não!" Clara se virou para ele. "Não é sua culpa." "É sim!" Ethan explodiu. "Eu sabia que ia causar problemas. Eu sabia, e mesmo assim fiquei. E agora eles vão tirar Lucas de vocês por minha causa." "Eles vão tirar Lucas porque são cruéis", Clara gritou de volta. "Porque gostam de machucar pessoas que não podem se defender. Mas eu posso resolver isso." Ethan insistiu. "Se eu for embora, eles vão deixar vocês em paz." "Você acha mesmo?" Clara riu, mas era uma risada amarga. "Você acha que se você for embora, eles vão nos aceitar? Vão nos tratar bem?" "Ethan, eles já nos odiavam antes de você chegar e vão continuar nos odiando depois que você sair. A única diferença é que eu vou ter perdido você também." Ruth se levantou, ainda segurando Lucas. "Clara está certa. Fugir não resolve. Nunca resolveu." "Mas, Lucas..." Ethan começou. "Lucas vai ficar conosco." Clara interrompeu, a voz tremendo, mas determinada. "Eu não vou deixar eles levarem meu irmão. Eu não vou deixar eles destruírem essa família de novo. E eu não vou deixar você ir embora." Ethan olhou para ela, para Ruth e para Lucas. Viu uma família se recusando a quebrar. Viu coragem onde deveria haver apenas desespero. E naquele momento, algo nele mudou. Por anos, ele havia fugido. Fugido da culpa, fugido da dor, fugido de tudo o que importava. Mas essas pessoas não estavam fugindo. Elas estavam lutando. E ele percebeu que não queria mais ser um covarde. "Então, o que a gente faz?" ele perguntou. Clara respirou fundo. Uma ideia estava se formando na cabeça dela. Uma ideia louca, perigosa, que poderia piorar tudo. Ou poderia mudar tudo. "Eu sei o que fazer", ela disse devagar. "Mas vai precisar de coragem, de todos nós." "O que você está pensando?" Ruth perguntou preocupada. Clara olhou para Ethan. "A gente vai ao baile da primavera, juntos, na frente de todo mundo. E vamos mostrar para esse povoado que não temos vergonha de quem somos." Ethan piscou surpreso. "Clara, isso vai fazer eles ficarem ainda mais furiosos." "Eu sei", ela disse. "Mas eu cansei de me esconder. Cansei de abaixar a cabeça. Cansei de viver com medo do que eles pensam." Ela pegou a mão dele. "Se a gente vai ser julgado de qualquer jeito, que seja por algo que vale a pena, por estarmos juntos, por sermos uma família." Ruth começou a sorrir. "Você tem a coragem da sua avó, menina." Lucas parou de chorar e perguntou com a voz pequena. "Eu posso ir também?" Clara se ajoelhou e abraçou o irmão. "Claro que pode. Nós vamos todos juntos, como uma família." Ethan ainda estava processando. "Você tem certeza disso?" Clara se levantou e olhou direto nos olhos dele. "Ethan, você disse que ficaria para sempre. Agora é a hora de mostrar o que isso significa. Não escondido, não envergonhado, mas orgulhoso. Você está comigo?" Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Estou, até o fim." Eles se beijaram, selando a promessa, mas nenhum deles estava preparado para o que aconteceria no baile, e muito menos para o que Ethan faria depois. Os 3 dias passaram rápido demais. Clara mal dormiu. Ela passava as noites costurando, ajustando o vestido que tinha sido de sua avó. Era simples, de um branco envelhecido pelo tempo, mas era bonito. Ruth ajudava, refazendo as costuras que estavam se desfazendo, ajustando o comprimento. Lucas observava tudo com os olhos arregalados, sentindo a tensão, mas também a determinação que tomava conta da casa. Ethan conseguiu emprestado uma camisa limpa com um vizinho distante, um homem velho chamado Sr. Wilson, que nunca havia julgado a família. "Você é corajoso",
o velho disse quando entregou a camisa. Ou louco, ainda não decidi qual. Talvez os dois. Ethan respondeu com um sorriso cansado. Na manhã do baile, Clara acordou com o estômago embrulhado. Por um momento, ela pensou em desistir. Seria mais fácil, mais seguro. Ethan poderia partir, eles ficariam quietos. Talvez o reverendo os deixasse em paz. Mas então, ela olhou para Lucas. Viu como o menino estava diferente desde que Ethan chegou. Mais feliz, mais confiante. Pela primeira vez em anos, Lucas tinha esperança, e Clara não ia tirar isso dele. Ela se vestiu com cuidado. Ruth prendeu o cabelo dela em um coque simples. Lucas vestiu suas melhores roupas, que ainda estavam remendadas, mas limpas. Ethan colocou a camisa emprestada e passou a mão nervosa no cabelo. Estamos prontos? Ruth perguntou, a voz tremendo levemente. Clara olhou para cada um deles. Sua família, quebrada, marcada, mas ainda de pé. Estamos. O salão do baile ficava no centro do povoado. Quando eles chegaram, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Havia cavalos e carroças por toda parte. Pessoas entrando e saindo. Música vinda de dentro. Eles desceram da carroça. Clara segurou a mão de Ethan de um lado e de Lucas do outro. Ruth caminhava atrás, com a cabeça erguida. Quando entraram no salão, as conversas pararam. Todas. O violino continuou tocando por alguns segundos antes de o músico também parar, percebendo o silêncio absoluto. Todos os olhos se viraram para eles. 100 pessoas, talvez mais, todos olhando. Alguns com choque, alguns com raiva, alguns com curiosidade. O reverendo Thomas estava perto da entrada com sua esposa, Marta. Ele ficou vermelho de raiva. Como ousam? Mas Marta o interrompeu. Ela deu um passo à frente e disse com a voz baixa, mas clara: Fico feliz que vieram. Ela olhou para Clara com algo que parecia respeito. É bom ver jovens no baile. Fazia tempo. O reverendo olhou para a esposa boquiaberto. Mas Marta não voltou atrás. Um dos fazendeiros cuspiu no chão e saiu do salão arrastando a família. Mas 2 famílias o seguiram. Mas muitos ficaram. Alguns por curiosidade. Alguns porque, no fundo, estavam cansados da crueldade do reverendo. O Sr. Wilson se aproximou de Ethan. Ouvi dizer que você trabalha bem, conserta cercas, lida com cavalos. Ethan assentiu, surpreso. Sim, senhor. Preciso de um homem bom no meu rancho. Paga justo. $5 por semana, mais comida. O velho estendeu a mão. Interessado. Ethan apertou a mão dele, emocionado. Muito interessado. Obrigado. Não me agradeça, só não me faça me arrepender. Mas o velho sorriu. Uma mulher jovem, grávida, se aproximou de Clara. Você me ajudou quando meu filho caiu do cavalo ano passado. Limpou o ferimento dele. Eu nunca te agradeci direito. Clara piscou, surpresa. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não? Qualquer um não fez. Mas você fez. E a mulher tocou o braço de Clara. Obrigada. Aos poucos as conversas recomeçaram. Não todos, mas o suficiente. A música voltou. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Marta, a esposa do pastor, começou a dançar. Sozinha primeiro, desafiando o marido com os olhos. E então outras mulheres se juntaram a ela. E homens. E logo o salão estava cheio de gente dançando. Ethan olhou para Clara. Eu não sei dançar. Eu também não. Clara admitiu rindo nervosa. Então a gente aprende junto. Ele estendeu a mão. Eles dançaram. Desajeitados, pisando nos pés um do outro, mais felizes. Lucas batia palmas e ria. Ruth chorava de alegria. Algumas pessoas olhavam com desaprovação, mas outras sorriam. E isso, Clara percebeu, era suficiente. Ela não precisava da aprovação de todos, só precisava da coragem de ser ela mesma. Se você está gostando dessa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal.
Esse pequeno gesto ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Quando o baile terminou, já era noite. Eles saíram do salão e encontraram o xerife esperando do lado de fora. O coração de Clara disparou. "O que o senhor quer?" O xerife tirou o chapéu. "Vim dizer que não vou executar a ordem do juiz. Não há ordem ainda, na verdade. O reverendo estava blefando, tentando assustar vocês." Ele olhou para Ethan. "O senhor Wilson é um homem respeitado. Se ele te contratou, é porque confia em você. Isso conta. E quanto ao menino..." Ele olhou para Lucas. "Ele parece bem cuidado, feliz. Não vejo razão para intervir." Clara mal podia acreditar. "Sério? Sério?" O xerife colocou o chapéu de volta. "Mas vocês precisam entender. Isso não significa que todos vão aceitar vocês. Ainda vai ter gente que vai tratar vocês mal. Ainda vai ser difícil." "A gente sabe", Ethan disse, "mas a gente não está mais fugindo." O xerife assentiu. "Então, boa sorte para vocês." Ele montou no cavalo e foi embora. Eles voltaram para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo ou da vergonha. Era o silêncio da paz. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu que podia respirar. Mas a história ainda não tinha terminado. O melhor ainda estava por vir. 2 meses se passaram. O verão chegou transformando as planícies em um mar de grama dourada. Ethan trabalhava no rancho do Sr. Wilson de sol a sol. Era trabalho duro, mas honesto, e pela primeira vez em anos ele tinha um salário. $5 por semana não era muito, mas era suficiente. Ele dava $3 para Clara ajudar com as despesas da casa e guardava 2. Clara não sabia o que ele estava planejando. Ela só via Ethan voltar todos os dias cansado, mas sorrindo. Via como ele brincava com Lucas, ensinando o menino a laçar, a montar, a ser um homem bom. Via como ele ajudava Ruth com os trabalhos pesados, que ela não conseguia mais fazer sozinha. E via como ele olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O povoado ainda estava dividido. Algumas famílias os aceitavam, outras os evitavam. Mas não era mais aquela rejeição total de antes. Havia rachaduras no gelo, pequenas, mas estavam lá. Uma tarde, Ethan disse que precisava ir ao povoado. Clara ofereceu ir junto, mas ele disse que era algo que precisava fazer sozinho. Ela não insistiu. Ethan cavalgou até o povoado com um propósito claro. Primeiro, foi até a oficina do ferreiro. "Preciso que o senhor faça algo para mim", ele disse, tirando um papel do bolso com um desenho. "Um anel de prata, simples, mas bem feito, e quero uma gravação por dentro." O ferreiro examinou o desenho. "Isso vai custar $2. Ethan colocou o dinheiro no balcão. Todo o dinheiro que tinha guardado nas últimas semanas. "Quanto tempo?" "1 semana." "Perfeito." Depois, Ethan foi até a loja de tecidos. A dona da loja, uma senhora chamada Miriam, o olhou com desconfiança. "O que você quer?" "Preciso de tecido, o suficiente para fazer um vestido. E também preciso de couro para botas, tamanho de criança." Miriam estreitou os olhos. "Isso vai custar." "Quanto?" $3. Ethan não tinha $3. Ele olhou ao redor da loja, viu as prateleiras cheias de coisas que Clara e Lucas precisavam, mas nunca podiam comprar, e tomou uma decisão. "Eu trabalho para o Sr. Wilson. Posso dar $1 agora e pagar o resto no próximo mês?" Miriam hesitou. Então, surpreendentemente, ela assentiu. "Está bem, mas se você não pagar, eu falo com o Wilson." "Vou pagar", Ethan prometeu. Na semana seguinte, Ethan trabalhou ainda mais duro. Pegou trabalhos extras, consertou cercas para outros fazendeiros nos finais de semana. Domou um cavalo selvagem que ninguém conseguia domar e ganhou $5 extras. Ele estava exausto, mas determinado.
Clara começou a desconfiar. Você está trabalhando demais. Vai acabar ficando doente. Estou bem, Ethan insistia, mas havia um brilho nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Finalmente, em uma tarde de sábado, Ethan voltou do povoado com um embrulho. Clara estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou. Ruth e Lucas estavam na sala. Clara! Ethan chamou, a voz estranha, nervosa. Ela se virou. O que foi? Ele colocou o embrulho na mesa. Abre. Clara olhou para ele confusa, mas abriu. Dentro havia tecido, azul claro, bonito, mais bonito do que qualquer coisa que ela tinha. E junto, um par de botas pequenas, novas, do tamanho de Lucas. Ethan. Ela não conseguia falar. Isso é para você fazer um vestido novo, e as botas são para o Lucas. Dele estavam caindo aos pedaços. Ethan respirou fundo. Mas tem mais uma coisa. Ele se ajoelhou na frente dela. Clara sentiu o coração parar. Da outra mão, Ethan tirou uma pequena caixa. Abriu. Dentro havia um anel de prata. Simples, liso, mas brilhando à luz da tarde. Clara! Ethan começou, a voz tremendo. Você me salvou, não só da nevasca. Você me salvou de mim mesmo. Me salvou de viver como um fantasma, carregando culpa e vergonha que não eram só minhas para carregar. Você me deu uma família, um lar, um propósito. Ele pegou a mão dela. Eu não tenho muito para oferecer. Não tenho terra, não tenho fortuna. Só tenho esse trabalho, essas mãos e um coração que é todo seu. Casa comigo, Clara, de verdade, na igreja, na frente de todos, não com vergonha, mas com orgulho, porque eu sou orgulhoso de você, orgulhoso de nós. Clara estava chorando, Ruth estava chorando, Lucas estava pulando de alegria. Tem uma gravação, Ethan disse baixinho, mostrando o interior do anel. Clara, verão de 1885. Ela olhou para o anel, para o homem ajoelhado na frente dela, para a família que eles haviam construído contra todas as probabilidades, e disse a única coisa que importava: sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Não era perfeito. Era um pouco grande, mas era deles. Era real. Eles se beijaram, enquanto Ruth e Lucas aplaudiam e gritavam de felicidade. Mas quando a notícia se espalhou pelo povoado, algo surpreendente aconteceu, algo que ninguém esperava. E foi isso que realmente chocou a todos. O casamento foi marcado para o mês seguinte. Clara queria algo simples, só a família, mas a notícia se espalhou. E então, uma por uma, coisas inesperadas começaram a acontecer. Marta, a esposa do pastor, apareceu na porta de Clara com um bolo. Para o casamento, ela disse simplesmente. Toda noiva merece um bolo. Miriam, a dona da loja de tecidos, apareceu com fitas e rendas. Sobras, ela disse, mas Clara sabia que não eram sobras. Eram coisas novas, caras. O Sr. Wilson ofereceu sua própria casa para a cerimônia. Minha esposa adoraria. Ela sempre quis ver um casamento aqui. Até o ferreiro, que nunca tinha sido particularmente amigável, fez 2 candelabros de ferro como presente. Clara estava atônita. Por que as pessoas estão fazendo isso? Ruth sorriu. Porque vocês mostraram coragem, e coragem inspira. O dia do casamento chegou. Clara vestiu o vestido azul que ela mesma havia costurado com o tecido que Ethan comprou. Ruth prendeu flores silvestres no cabelo dela. Lucas estava com roupas novas que o Sr. Wilson havia comprado. O velho tinha se afeiçoado ao menino. A casa do Sr. Wilson estava cheia. Não todo o povoado, mas mais gente do que Clara esperava. Vizinhos que eles mal conheciam, trabalhadores do rancho, até algumas das mulheres da igreja que antes atravessavam a rua para evitá-las. O reverendo Thomas não veio, mas sua esposa Marta veio, e quando perguntaram quem conduziria a cerimônia, Marta disse: Eu conduzo. Já vi meu marido fazer isso centenas de vezes, sei as palavras. E assim foi.
Marta, com uma Bíblia nas mãos, conduziu o casamento. Não foi tradicional, não foi aprovado pela igreja, mas foi real, foi verdadeiro. Quando chegou a hora dos votos, Ethan segurou as mãos de Clara e disse: Eu prometo estar ao seu lado, nos dias bons e nos ruins. Quando o mundo for gentil e quando for cruel, prometo trabalhar duro para te dar a vida que você merece. Prometo amar Lucas como se fosse meu próprio irmão. Prometo honrar Ruth como minha própria mãe. E prometo nunca, nunca te fazer sentir envergonhada de me amar. Clara mal conseguia falar através das lágrimas. Eu prometo te ver pelo que você realmente é, não pelo que os outros dizem. Prometo estar ao seu lado quando a culpa vier e te lembrar que você fez o melhor que podia. Prometo construir um lar com você, um lar cheio de amor, não de vergonha, e prometo te amar até meu último dia. Marta sorriu através das próprias lágrimas. Então, pela autoridade que eu estou tomando para mim mesma neste momento, eu os declaro marido e mulher. Eles se beijaram. A sala explodiu em aplausos. Lucas gritou de alegria. Ruth chorou feliz. E foi nesse momento, com toda aquela gente que antes os desprezava agora, celebrando com eles, que Clara finalmente entendeu. O que chocou a todos não foi a ousadia deles, não foi a rebeldia, foi a honestidade, foi a recusa em se esconder. Foi a coragem de amar abertamente quando seria mais fácil desistir. Ethan havia chegado morrendo na neve, carregando a culpa da morte de outro homem, sem nada além de vergonha e dor. E agora estava ali, casado, com trabalho honesto, com uma família que o amava. Ele havia transformado sua vida. E ao fazer isso, havia inspirado outros a reconsiderarem seus próprios julgamentos. Não era uma mudança completa. Ainda havia gente no povoado que os desprezava. O reverendo Thomas ainda pregava contra eles. Algumas portas ainda se fechavam quando eles passavam. Mas não era mais aquele deserto gelado de rejeição total. Havia calor, havia aceitação, havia esperança. Nos meses que seguiram, Ethan continuou trabalhando duro. Clara abriu um pequeno negócio de costuras e começou a ganhar seu próprio dinheiro. Lucas foi aceito de volta na escola. Ruth finalmente pôde descansar, sabendo que sua família estava segura. Um ano depois do casamento, Clara e Ethan estavam na varanda da pequena casa que eles haviam comprado. Nada grande, mas era deles. Lucas estava brincando no quintal com um cachorro que Ethan havia trazido para ele. Ruth estava dentro, preparando o jantar. Você se lembra de quando eu te encontrei na neve? Clara perguntou, a cabeça apoiada no ombro de Ethan. Como eu poderia esquecer? Você literalmente arrancou uma bala de mim com uma faca de cozinha. Clara riu. Eu estava apavorada. Não sabia se você ia sobreviver. Mas eu sobrevivi. Graças a você. Ethan beijou o topo da cabeça dela. Você sabe o que é engraçado? Eu passei anos achando que minha vida tinha acabado quando Frank morreu. Achava que eu não merecia nada de bom, e então aquela nevasca me trouxe até você, e você me deu tudo. Nós demos um ao outro, Clara corrigiu. Eu também estava morrendo, não fisicamente, mas por dentro. Morrendo de vergonha, de solidão, de desistência. Você me lembrou que eu valia mais do que o julgamento dos outros. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando o sol se pôr sobre as planícies douradas. Você acha que as pessoas ainda falam de nós? Clara perguntou. Com certeza, Ethan respondeu. Mas agora eles falam diferente. Não falam da mulher marcada pela vergonha e do vagabundo sem futuro. Falam do casal que se recusou a desistir. Do casal que provou que o amor vale mais do que a aprovação dos outros. Clara sorriu. Eu gosto dessa história melhor. Eu também. Lucas correu até a varanda. Mãe Clara, mãe Ruth está chamando para o jantar. Clara e Ethan entraram de mãos dadas. A mesa estava posta, simples, mas farta. Ruth serviu a comida.
Lucas contou sobre seu dia na escola. Ethan falou sobre um potro que tinha nascido no rancho. Clara mostrou um vestido que tinha terminado de costurar. Era uma vida comum, mas para pessoas que tinham conhecido o fundo do poço, comum era extraordinário. Comum era um milagre. E naquela noite, deitados na cama que dividiram, Ethan sussurrou: "Obrigado por não me deixar morrer naquela neve." "Obrigado por não desistir de nós", Clara sussurrou de volta. Do lado de fora, o vento soprava suave pelas planícies. Dentro, uma família dormia em paz. Uma família que tinha sido quebrada, julgada, rejeitada, mas que escolheu ficar de pé. Que escolheu amar apesar de tudo, que escolheu construir algo bom a partir das cinzas. E essa, mais do que qualquer outra coisa, era a história que realmente chocou a todos. Não porque foi escandalosa, mas porque foi verdadeira. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.